Meus irmãos, é com imensa alegria que eu também desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero externar e agradecer a Deus a rica oportunidade que Ele concede não somente a mim, mas a todos os meus irmãos, por estarmos aqui junto para cultuarmos a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Após os meus agradecimentos e as minhas considerações, os irmãos posteriormente poderão ficar de pé, que eu irei fazer uso da palavra de Deus. Como eu já disse, quero louvar, engrandecer e magnificar ao nosso Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui. Para mim é uma imensa satisfação poder cooperar com o Dunamis e que também para mim é um motivo de alegria estar pela segunda vez com o pastor Caetano, que agradeço de coração pela rica oportunidade, junto com a equipe que está ao seu lado, e também louvar a Deus pela vida de todos os envolvidos nesse trabalho, que Deus continue fazendo prosperar, crescer, e que Ele alavanque ainda mais esta obra que não é nossa, mas do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, quero também louvar a Deus pela vida da minha família, que está ali no Ceará, por motivo de força maior. Eu estou aqui sozinho, mas eu sou um jovem senhor casado, tenho 2 filhos, e a minha esposa está ali em Fortaleza, junto com a minha mãe e os meus irmãos. Quero também agradecer a Deus pela vida dos obreiros, pastores e todos que compõem os departamentos das suas respectivas igrejas. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero neste momento fazer uso da palavra de Deus, que se encontra em Atos, capítulo de número 1, é um texto bem conhecido, os irmãos sabem até de cor e salteado. Atos capítulo 1, versículo de número 8, para a nossa meditação. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Todos os irmãos encontraram. Vou fazer uso da palavra de Deus. Se assim você deseja, fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Podem se assentar, meus irmãos, no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, antes de entrarmos propriamente dentro da palavra, eu quero tecer aqui algumas informações para o compreendimento do que nós iremos discorrermos nessa noite. Eu irei pregar uma mensagem sistemática que é diferente de um sermão expositivo. O sermão expositivo, eu peço por favor a sua atenção. O sermão expositivo é aquele que o pregador dificilmente sai de dentro do texto. Então requer um conhecimento a mais e as orações dos irmãos. Mas o sistemático é um pouco fácil do pregador pregar, porque ele discorre a Bíblia para endossar um assunto. E o assunto que nós iremos falarmos hoje, ainda que de forma panorâmica, é sobre o Espírito Santo de Deus. Mas o tema não é esse. O tema é o que nós vemos em comum sobre o Espírito, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então significa dizer que nós iremos apenas como base, como eu acabei de ler esse texto, mas iremos discorrermos a Bíblia para endossarmos esse assunto, que é um assunto vasto e extenso. Queridos e amados irmãos, quando nós estamos falando sobre o Espírito de Deus, dentro da minha introdução eu quero repassar algumas informações que eu acredito que é básica, mas de extrema necessidade para o compreendimento acerca do Espírito de Deus. Somente o Pai, o Filho e o Espírito
tem esses atributos. Ele é onipotente, onisciente, onipresente e ele é eterno. O Espírito Santo de Deus, ele é onipotente. No Salmo 24, versículo 1, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: do Senhor é o céu, a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia Sagrada nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, Deus, pela sua soberania e pelo seu governo sobre a terra, ele estabeleceu reinos e permitiu também que reinos governassem homens e mulheres nessa terra. Passou o Egito, passou a Babilônia, passou o Império Persa, o Império Assírio, o Império Romano, os governos posteriores. E a palavra de Deus nos mostra que a sua igreja e o seu povo sempre esteve de pé, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para guardar Israel. Ele é poderoso para guardar a tua família. Ele é poderoso para estender o seu cetro de misericórdia sobre os teus filhos. Ele é poderoso para guardar e conservar a sua igreja. Ele é poderoso para guardar os bons costumes da sua igreja. E ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias no nosso meio, como curar, libertar, transformar, erguer, renovar, fortalecer, avivar, fazer coisas maravilhosas no meio da sua igreja. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas, mas Deus também, ele é, na multiforme graça, um Deus que age de maneira diferente. Nunca ele repetiu um milagre na escritura da mesma forma. Sempre ele fazia coisas diferentes, usando os reis, os profetas, os sacerdotes, os apóstolos e também a igreja. Quando nós olhamos para a mesma, nós vemos o poder de Deus, e para que se cumpra a sua palavra, o nosso Deus, ele usou de maneira extraordinária os apóstolos no primeiro século. Mas a palavra que ele disse: tudo que eu fiz, vocês farão ainda coisas maiores. O evangelho também é seguido pelos milagres. Isso significa dizer que também é o poder de Deus. Mas o nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito, ele é onipotente, mas também ele é onipresente. Se você abrir a Bíblia no Salmo 139, do versículo 6 do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver a sua onipresença. Deus é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ainda que na velocidade da luz os anjos ou os demônios se desloquem de um local para o outro, o nosso Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. E o que está escrito aqui é que ele prescruta, que ele conhece de maneira profunda e extraordinária o pensamento do homem. No Salmo 139 está escrito: Senhor, tu me sondas e me conhece, e sabe quando me assento e quando me levanto. Longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha boca, e tu já conhece toda. Tu conhece todas as coisas. Põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A palavra de Deus nos mostra aqui nesse texto que o nosso Deus conhece o nosso pensamento, e eu fico maravilhado, porque Deus falava de diversas maneiras pelo Antigo Testamento. Hoje ele nos fala pela tua palavra. Eu acredito e creio na profecia, mas eu creio mais ainda no poder da Escritura. A Escritura é poderosa para falar ao teu coração. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está falando à tua alma, e um dado momento deste culto, Deus vai falar contigo, porque Deus é fiel. Deus conhece a sua entranha, Deus conhece os teus pensamentos, e você não veio ao lugar errado. Você veio para a casa do Pai. Vai levar uma palavra para a tua casa, para você caminhar a semana inteira, para você andar na presença do Pai. Oh, aleluia! Nessa noite eu te digo, e abro um parênteses para te dizer uma verdade: Deus conhece você da planta do pé até o alto da cabeça. Deus sabe com quem você fala,
Deus sabe com quem você anda, Deus sabe com quem você convive, Deus sabe o teu comportamento dentro da tua casa, com as tuas mães, o teu pai, Deus sabe o teu proceder no trabalho, Deus sabe o teu proceder na faculdade, Deus sabe o teu proceder na escola. Fica tranquilo, Deus vai falar com o crente aqui nessa noite, pelo poder da sua palavra. Quantos acreditam nesta verdade? Levanta a mão para cima, dá uma saraivada de glória para o Deus Todo-Poderoso. Deus é fiel pela palavra. Oh, aleluia. Onipotente, onisciente, mas também onipresente. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui no Salmo 139, do versículo 7 até o 10. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o versículo de número 10. O versículo de número 7 do Salmo 139 nos diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me sustentará. A tua mão me sustentará à direita. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que o nosso Deus é um Deus que guarda e que conserva. A sua presença não nos traz dano, mas a sua presença nos traz segurança. Eu estou dizendo, meu irmão, que crente fiel não se incomoda com a presença do Pai. Crente fiel não se incomoda com a presença do Espírito Santo. Somente crente que mente, somente crente que se prostitui, somente crente que vive na vida da mentira se incomoda com a presença do Espírito de Deus. Mas crente fiel, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus dentro de si. Aí você faz uma pergunta lógica: para que, pregador, o Espírito de Deus? Para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer a luta, para vencer a prova, para vencer a dificuldade, para vencer os problemas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o mundo não engana. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não consegue lhe persuadir. Quem tem o Espírito Santo de Deus não deixa ser dominado pela carne. Quem tem o Espírito de Deus vive na sua presença, fazendo a vontade do Pai, porque tem liberdade na sua presença. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus também, ele é eterno. E quando nós falamos de eternidade, nós podemos citar aqui os nomes que é cabível a ele. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito do Pai, é o Espírito que passeia. Ele é eterno, ele é soberano. Dito isso, depois dessa rápida introdução, meus irmãos, eu quero me utilizar de um termo que a gente usa na hermenêutica, que é a citação do primeiro texto. Quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e a citação do primeiro texto na Bíblia está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Essa é a primeira referência sobre o Espírito de Deus. Mas se você é um leitor da Bíblia e também um estudioso da mesma, você vai perceber que há uma harmonia, há uma sincronia na ação do Pai, do Filho e do Espírito. E assim também deve ser com a igreja. A igreja não deve andar em desarmonia. E é sobre isso que iremos falar posteriormente. Porque o Espírito de Deus opera, age, quando há um só pensamento, uma só intenção, uma só atitude. Todos estão no mesmo barco, mas o que acontece é uma coisa antagônica. As pessoas ligam e brigam por bobagem, pelo uma cor de uma blusa, pelo um sentar no local, pelo um comportamento de um irmão que esbolsa pela alegria que Deus lhe proporcionou. E há essa divergência existencial dentro da igreja. O Espírito de Deus pode estar em qualquer outro lugar, seja qualquer festividade.
O Espírito sempre está em harmonia com o Pai, o Filho e o Espírito, e com a sua palavra. Só que eu quero usar aqui esse termo, porque nesse momento da história, nós vemos ou observamos a ação plena do Pai. Esse momento é conhecido como teocracia. O que é teocracia, pregador? Irmão Tiago, teocracia é o governo de Deus através dos homens. Os profetas, os reis, os sacerdotes, os nazireus. Eram homens que Deus usava. Era Deus agindo nesse momento da história. Deus usando homens e mulheres, regendo eles para governar o seu povo. Só que você vai para a Bíblia e você vai perceber os juízes. No tempo dos juízes, o povo sempre oscilava na fé. O povo sempre declinava na sua espiritualidade. Desculpa a expressão. Uma hora acendia uma vela para Deus, outra hora acendia uma vela para Baal. Uma hora ele se arrependia, depois voltava a pecar novamente. Eles viviam nesse círculo vicioso. Passaram os juízes, chega um homem muito importante na história. E o nome desse homem é Samuel. Samuel, ele é profeta. Samuel, ele é nazireu. Samuel, ele é sacerdote. E algumas pessoas dizem que também ele era rei. Por quê? Porque ele governava um povo. O reino aqui nesse momento não está unificado como nos dias de Davi, Salomão e Saul. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, em um dado momento da história, em 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo 5, a Bíblia diz que Samuel estava velho. E Samuel velho, o povo pede um rei, como as outras nações. É aqui que eu quero parar, meus irmãos, e que você entenda e abrir um parênteses para dizer uma verdade e aplicar para esta igreja contemporânea. Porque uma responsabilidade de um pregador, meu pastor Caetano, é trazer o contexto histórico e bíblico e transliterar esta palavra para a igreja contemporânea. No caso, os meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra que o povo pede um rei, mas quem escolhe é Deus. Há uma má interpretação, que quem pediu Saul foi o povo. Quem pediu Saul foi o povo, perdão. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Eu quero que você entenda, Deus é imparcial. Ele escolhe qualquer pessoa que se dispõe e está em disposição para fazer a sua obra. E aqui nesse momento Deus escolheu Saul. Deus escolheu Saul, e quando Deus escolheu Saul, Saul a princípio andava pelo Espírito de Deus. E quando ele andava pelo Espírito de Deus, ele vencia as batalhas. Quando ele andava pelo Espírito de Deus, ele tomava boas atitudes. Mas chegou um momento que ele desobedeceu, porque Deus falava através dos profetas e Deus falava através dos sacerdotes. O sacerdote é que passava do povo para Deus, e os profetas passavam de Deus para o povo. E naquele contexto, Samuel era o porta-voz de Deus dentro daquele cenário. E ele falou para Saul: Saul, a prescrição é essa. E Saul desobedeceu. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus não estava mais sobre Saul. Deus já tinha rejeitado. Mas o mesmo Espírito que usou Saul, que deu oportunidade para Saul, é o mesmo Espírito que estava procurando para Deus um novo substituto. E no Salmo 189, versículo de número 20, se não me falha a memória, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: achei a Davi o meu servo, e com meu santo óleo eu o ungi. O que eu estou querendo destacar, meus irmãos, aqui a princípio, é que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma função tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele separa, ele prepara e ele usa para a glória do seu nome. Nessa noite, as pessoas que desejam estar buscando a sua presença, este momento, pastor Caetano, é importante, onde nós nos reunimos, mas aqui não define quem é ninguém. Aqui
não define o meu caráter. Aqui você pode ver até o meu talento, mas lá fora você vê o meu caráter. O que eu estou querendo destacar aqui nessa noite é que hoje pode ser um pontapé inicial para muitas pessoas que quer ser cheio do seu Espírito Santo, que quer ser usado na sua presença, que quer fazer a sua obra, seja no louvor, seja na oração, seja na palavra, seja na dedicação. Aonde colocares a planta do seu pé, o nome de Deus tem que ser glorificado na tua vida. Você acredita nesta presença? Então levanta a mão para cima que eu vou profetizar agora. Pregador, irmão Tiago, o Espírito de Deus está conosco. Tá, meu irmão, o Espírito não vai descer do céu, ele já está com a sua igreja. Só precisa você deixar ele tomar de conta do teu corpo, da tua alma e do teu espírito para fazer a obra. Aleluias. Eita. Esse momento da história, muito obrigado. Esse momento da história, meus irmãos, nós saímos da teocracia e chegamos na monarquia. A teocracia eu já expliquei, é o governo de Deus através dos homens. A monarquia é o governo de Deus através dos reis. E passaram 120 anos, 40 por Saul, 40 por Davi e 40 por Salomão. Só que morre Salomão. Eu estou aqui, irmãos, dando alguns saltos para entrarmos propriamente dentro do texto. E a Bíblia diz que passara Salomão, o seu filho Roboão vai entrar no trono. Deus vai conservar o reino do norte, o reino do sul, perdão. E Deus vai agora permitir que o reino do sul seja estabelecido. É uma divisão. Reino do norte fica com Jeroboão I. Reino do sul fica com Roboão, filho de Salomão. Só que a expressão é comum, tanto nesses acontecimentos da história. Que expressão é essa? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou repetir. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os 19 monarcas que passaram no reino do norte eram perversos e sanguinários. Eram homens cruéis. Dentre eles tem Acabe, que não tem pulso forte. A sua esposa é uma mulher dominadora. E é um dos poucos personagens que aparece no Antigo e aparece no Novo Testamento. Meu irmão, quando um homem e uma mulher é usado pelo Espírito de Deus, Deus faz coisa grande. Mas quando um homem e uma mulher não deixa ser dominado pelo Espírito de Deus, se torna um crente endiabrado, se torna um crente perverso, sanguinário. E eu vou aqui detalhar para os meus irmãos entender. Não obedece pai e mãe, não honra a sua esposa, não ama o seu marido, vive uma vida totalmente desordenada nas ruas. Um crente que não é cheio do Espírito Santo de Deus, ele reflete outra coisa, menos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu abro um parênteses para te dizer que o Espírito Santo de Deus nunca compactuou e nunca vai compactuar com a mentira, com o engano, com a pornografia, com a inveja, com o partidarismo, com o disse-me-disse, com a facção, com todo tipo de pecado da carne. O Espírito Santo de Deus é santo. E eu vou te dizer uma verdade, fazendo aqui uma síntese. O que é uma síntese, pregador? É comparar um texto com outro para trazer uma aplicação. E eu quero aqui citar um homem, e o nome desse homem é Sansão. Irmãos, Sansão, a princípio, era um homem cheio do Espírito de Deus. Matou 1000 homens por queixada de jumento, ateou fogo na seara do Filisteu, arrancou as portas de bronze, segundo a tradição, caminhou, colocou sobre as suas costas, caminhou provavelmente 40 quilômetros. As pessoas diziam para ele: como é que pode uma força desse homem que não tem parecer nem formosura? Sabe o que é isso, irmão? É crente cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, o mesmo crente cheio do Espírito de Deus é o mesmo crente que declara o seu segredo,
É o mesmo crente que desobedece a ordem do pai e de uma mãe, que disse: meu filho, não tem moça aqui nos territórios de Israel, não tem aqui uma donzela que você possa buscar. Tem crente que é assim, irmão, quer buscar no mundo aquilo que tem dentro da igreja. E eu vou abrir um parênteses para dizer para a mocidade, contar uma história triste, mas verdadeira. Tem uma jovem que disse para o seu pai, disse para sua mãe: mamãe, eu quero fulano, porque fulano é tudo para os meus olhos. E a sua mãe conhecia, a mulher sábia, dizia: não, minha filha, não vá por esse caminho. Esse jovem não é crente, esse jovem não obedece pai, não obedece mãe, ele vive uma vida desbundada no meio da rua. Não é isso que Deus tem para você. Mas tudo para ela, ele é tudo para os meus olhos, mamãe. Chegou pedindo conselho do pastor: pastor, a minha filha está vivendo uma vida totalmente fora dos padrões da sua palavra, tenta dar um conselho para ela. E ela disse: não, pastor, ele é um gatinho, e o gatinho arranha, meu irmão. O servo de Deus é manso e humilde. E ela teimou e casou. Quando ela casou, ela passou alguns dias. Passando alguns dias, ela chegou na porta da sua mãe com os olhos roxos, e ela disse: mamãe, aquele homem é um monstro. A sua mãe foi bem sincera e disse: minha filha, você disse que ele é tudo por seus olhos, está aí o olho roxo. Nessa noite eu te digo, o sábio é aquele que aprende sem errar. Nessa noite a palavra está sendo pregada. Não seja como Sansão, não seja como homens pecadores que viveram uma vida na mentira, no engano. Seja um crente cheio da sua presença, que Deus tem vitória para a tua casa. Quantos acreditam nesta palavra? Quantos acreditam nesta palavra? Recebe nesta noite a tua bênção. Recebe nesta noite esta palavra. Recebe nesta noite esta orientação. Recebe nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que passara 120 anos, o reino se divide. O primeiro reino que cai é o reino do norte, posterior é o reino do sul. E os irmãos já conhecem a história, o resumo aqui do Antigo Testamento. Passa-se 400 a 430 anos, Deus em silêncio. Se tem uma coisa ruim, irmãos, eu não estou falando aqui porque isso é importante, você saber o que está falando, mas quando está só na formalidade, não acontece nada. Mas quando você está pregando pelo Espírito Santo de Deus a sua palavra, eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos, que muitas pessoas discordam, mas eu respeito se você discordar. Eu não prego na inspiração, não pregador, não irmão Tiago, não, eu prego na unção. Porque se eu pregasse na inspiração, eu não errava. E na minha exposição, quando eu estou citando a Bíblia, eu não erro, porque a palavra é inspirada. Mas quando eu aplico, eu posso errar em um dado momento. O que eu estou querendo dizer é que quando se prega a palavra, quando se tem o Espírito de Deus, as coisas naturalmente fluem, porque quem faz é Ele. Quem opera é Ele pela sua palavra. As pessoas dizem: tu tem voz de pregador, pode ter até a voz. Mas o problema, a questão não é a voz, porque não está na imposição da voz, está numa vida com Deus, cheia do seu Espírito Santo. Porque Deus fala pelo manso, Deus fala por uma voz mais agitada, cada um tem o seu bordão. Mas o que eu estou querendo dizer, enfatizar junto com isso, é que 400 a 430 anos, o Espírito de Deus não estava presente, Ele estava longe. Eu quero aqui fazer outro parênteses, outra síntese com uma história na Bíblia. Você pode até dizer: irmão Tiago, o que você está aplicando não tem base bíblica, mas eu vou aplicar mesmo assim. Quando Deus diz em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que eu estou querendo dizer é que, a princípio aqui, esta palavra é para a igreja de Laodiceia, que o Espírito de Deus estava longe dela. E como isso se aplica na Bíblia e à igreja contemporânea? A Bíblia diz que o Senhor tinha, na sua adolescência, provavelmente 12 anos. Foi para aquela festa judaica com os seus pais. Só que eles não podemos atribuir uma irresponsabilidade de José e Maria
concernente a este episódio. Por quê? Porque aqui as pessoas iam de caravana. Então ela entendia que o seu filho Jesus estava na companhia dos seus amigos. Só que o problema aqui é porque passa 1, 2, 3 dias e eles não percebem a ausência de Jesus. Agora a pergunta é essa, que é antagônica. Será que o Espírito está em todo lugar? Eu digo que está e não está. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em uma vida santa e piedosa. O Espírito Santo de Deus está na escola bíblica, nas doutrinas, no culto, na tua família, na tua vida diária. Agora, onde é que o Espírito Santo de Deus não está? O Espírito Santo de Deus não estava sobre Sansão quando pecou contra Deus. O Espírito Santo de Deus não estava quando Davi adulterou com Betseba. O Espírito Santo de Deus não estava quando a igreja era soberba e ignorante. O Espírito Santo de Deus não está nesse ambiente concordando e presente. O Espírito Santo de Deus está na palavra, está na vida do crente fiel, está na vida de uma família piedosa, está na doutrina, está na escola bíblica dominical, está no culto de Santa Ceia. Ali o Espírito Santo de Deus está. Agora eu quero que você redobre a sua atenção, porque nós chegamos agora no Novo Testamento. Eu expliquei aqui, a princípio, que o Pai, o Filho e o Espírito operavam. Só que de maneira mais clara eu expliquei que nosso Deus é que estava em cena, aparecendo de maneira mais clara. Quando nós chegamos no Novo Testamento, é o verbo que se faz carne. E segundo Galileu Galilei, Deus se revela de duas formas: de forma geral e de forma especial. Como entendemos que Deus é o Deus de todas as coisas? Isso o criacionismo explica muito bem. Nós entendemos que Deus existe e fez quando olhamos para a natureza, para o mar, para as coisas belas que Ele estabeleceu na terra. Isso é a revelação geral. Só que há uma revelação especial. Essa revelação especial é o verbo que se faz carne. Habita entre nós, passeia entre o seu povo. Ele é não 100% Deus e 100% homem. Por quê, pregador? Porque existe 101, 102, a expressão mais apropriada, ele é plenamente Deus e plenamente homem, porque essa expressão mostra a totalidade. E aqui nesse texto, a Bíblia diz em Marcos, Lucas, João e Mateus, o nosso Senhor aparece, se faz notório, faz o primeiro milagre, ganha publicidade, notoriedade, fama, e as pessoas começam a lhe acompanhar. Só que o que eu quero destacar aqui é que o Espírito Santo está operando, o Pai está operando, só que eles são organizados. Deus respeita o momento do Filho, Deus respeita o momento do Espírito Santo, Deus respeita o momento, aleluia, um do outro. Por quê? Porque eles estão em sincronia. E aqui o momento é do nosso Senhor Jesus. Os evangelhos, Jesus vai aparecer. Em 3 anos ele faz coisas maravilhosas que o homem não pode discursar ou verbalizar. Só que a Bíblia Sagrada nos mostra que ele morre e ressuscita. Quando ele morre e ressuscita, ele passa 40 dias com seus discípulos, comendo, bebendo e os orientando. Só que agora que nós entramos aqui nesse texto, que texto é esse? Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Porque antes dele subir, a Bíblia diz que ele dá uma ordem: ficai aqui em Jerusalém, para que do alto venha a ser revestido de poder, para ser as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A palavra de Deus nos mostra aqui em Atos dos Apóstolos, e eu me atrevo a dizer, meus irmãos, que esta era é a era do Espírito Santo. Por quê? Porque o cano, para mim, não se fechou no sentido que o Espírito Santo de Deus está limitado e não pode operar mais. Por isso que dizemos que Atos dos Apóstolos é os atos também do Espírito Santo de Deus. E os irmãos há de concordar comigo que o Espírito Santo de Deus não só agia no primeiro século.
como também age no meio da igreja. Só que ele opera no meio da igreja, não é da maneira que eu consigo observar que está acontecendo nos nossos dias. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma verdade. Eu respeito cada bordão de cada pregador, mas se tem uma coisa que eu quero andar, é no caminho firme da sua palavra. As pessoas podem saltar, eu não estou discordando. As pessoas podem dar uma roncada, eu também não estou discordando. Mas tudo isso é adorno e enfeito do pregador. A palavra de Deus, por si só, ela faz coisas extraordinárias. A palavra de Deus por si só, ela te convence, te orienta, porque tem crente aqui, não é porque está dando glória a Deus, ou aleluia, não está entendendo, está guardando, porque a palavra está penetrando. A palavra de Deus faz, e se ela não fizer, não tem nada no mundo que faça. Agora sabe o que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo é que as pessoas estão tratando a igreja de Deus como se fosse um objeto que você manuseia para um lado e para o outro. Eu não discordo de alguns irmãos. Eu sei e entendo que às vezes é necessário vir para cá para frente, para uma oração. Mas eu gosto muito de me basear pela sua palavra. Por exemplo, quando você vai para Atos capítulo de número 10, versículo de número 46, a Bíblia diz que quem estava pregando era Pedro. Pedro estava pregando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Cornélio era um homem que estava sendo preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Não era judeu, mas a Bíblia diz, em Atos capítulo de número 10, versículo de número 45, que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. Enquanto Pedro estava pregando, eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou entendendo, irmão Tiago. Isso aqui não é controle remoto. Isso aqui é apenas um instrumento que o pregador utiliza para alcançar um púlpito maior e um alcance maior. Quem faz é a palavra, quem faz é o Espírito, quem faz é o nosso Deus. Quantos acreditam nessa verdade? De livre e espontânea vontade, abre a tua boca para bendizer, para adorar, para magnificar o nosso Deus. Oh, aleluias. O Espírito de Deus, eu estou aqui já, irmãos, já na finalização da palavra. Já vou para a aplicação. O Espírito de Deus, porque eu expliquei aqui a princípio, coisas comuns do Espírito de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Dentre as coisas comuns que ele fazia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a primeira coisa é a sua obra através dos seus servos e das suas servas. Olhe para o seu irmão e diga: a obra do Espírito através dos apóstolos, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes e da sua igreja. O Espírito de Deus fez de igual modo no Antigo e faz de igual modo no Novo Testamento esta obra. Ninguém aqui pode fazer uma obra desapercebida. O Espírito Santo de Deus não é desorganizado. Os irmãos se organizaram. Há uma organização daqui da mídia, há uma organização dos obreiros, há uma organização da mocidade. Ninguém prega de um dia para o outro. Tem que aprender, tem que buscar, tem que estudar, tem que se dedicar. O Espírito Santo de Deus não é desordeiro. Ele vai preparar homens e mulheres para a sua obra. E eu quero aqui citar 2 homens de Deus que foram peças fundamentais no primeiro século que Deus usou. Um era aquele homem autodidata. Não era aquele homem que tinha de maneira formal o estudo ou a faculdade, assim dizendo. Esse homem se chama Pedro. Agora também não diga que Pedro era um ignorante, porque o judeu, segundo a tradição, aprende desde os 5 anos a Torá, a lei, os profetas. Era um homem que tinha esse conhecimento básico. Não era um leigo, mas Deus usou. Porque Deus usa pessoas que têm muito conhecimento
e pessoas que têm pouco conhecimento. Por que, pregador? Porque o Espírito de Deus, ele se manifesta de maneira abrangente e extraordinária. O Espírito descia no Antigo Testamento sobre profetas, sacerdotes, reis e nazireus. Agora, olha o que disse Joel: o Espírito de Deus vai descer sobre o servo e sobre a serva. Ele não descia, ele não usava, mas agora o Espírito de Deus usa o copeiro, o padeiro, o servente, o teólogo, o doutor, o médico, homens e mulheres, porque o Espírito de Deus, ele é, aleluia, imparcial. Mas ele não é desorganizado. O Espírito de Deus usou e preparou homens e mulheres de Deus. Ele usou Pedro, mas também usou Paulo. Só que você tem que atentar para um detalhe importante. Que detalhe é esse, pregador? É que o apóstolo Paulo, com todas as suas formalidades, com todo o seu conhecimento, o apóstolo Paulo era poliglota, falava no mínimo 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ele era um homem que tinha extremamente conhecimento e debatia com os filósofos da época. O apóstolo Paulo era um homem preparado e ele era também fariseu de berço. Era um homem estritamente zeloso com a sua palavra e com a sua tradição. O apóstolo Paulo era um homem altamente preparado, mas o mesmo apóstolo Paulo tinha que entender que a palavra de Deus, ela é simples e poderosa. E o que ele aprendeu foi o que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida. Levou ele para a Arábia. Passou provavelmente de 9 a 14 anos aprendendo. E olha o que ele fala mais na frente: o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão. Ele estava dizendo exatamente deste acontecimento dele, dessa vida especial que ele teve com o Senhor, com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele voltou no poder de Deus. E ele fala em Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 4: as minhas palavras não consistem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Oh, aleluia! Eu fico maravilhado como leigo, como eu, pregando a sua palavra e a bondade de Deus. Tem que estudar, tem, mas Deus também usa pessoas iletradas. Quando abre a sua boca, o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio da sua igreja. Quantos nessa noite crê, recebe esta presença? O Espírito Santo de Deus está com a sua igreja. Recebe esta palavra, 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 meu irmão, recebe esta palavra, igreja. O Espírito Santo de Deus está preparando, o Espírito Santo de Deus vai enviar. Se prepara, longa a jornada. Deus conta contigo para fazer esta obra. Oramandra vai, sou derébia, cantarábia. Deus conta contigo, jovem. Deus conta contigo, homem. Deus conta contigo, mulher. A obra é grande. Deus conta com a sua igreja. Eu fico maravilhado, meus irmãos, quando vejo um homem ou mulher dedicada aos princípios primários da sua palavra. Que princípios são esses, pregador? Deus acima de todas as coisas, sua família em segundo lugar, em terceiro lugar, a igreja, e em quarto, tudo vem a reboque. Oh, aleluia! O que eu estou dizendo aqui nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, no passo a passo, está te preparando para você organizar a tua vida. É apenas um começo de uma grande história. Deus conta com essa juventude, Deus conta com essa igreja, Deus conta com esse povo. Deus quer usar para a glória do seu nome. Quanto mais crentes, pastor Caetano, dedicado, mais a criminalidade vai a fiasco. Quanto mais crente cheio do Espírito Santo, mais terreiros de macumba serão fechados.
Quanto mais crentes cheios do Espírito Santo, mais jovens se converterão e serão usados na presença de Deus. Quanto mais crentes cheios do Espírito Santo, mais os bares serão fechados. Eu quero profetizar aqui de olhos abertos em Caxias: Deus vai saquear o inferno. Satanás vai ter que colocar ré, a igreja vai colocar a primeira. Nós vamos passar por cima pelo poder da sua palavra e pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu não estou entendendo, pregador. Eu estou dizendo que Deus quer te usar. Oh, aleluia. O Espírito de Deus deseja fazer esta obra. Ele usou Pedro, ele usou Paulo. É isso que o Espírito faz em nós. O Espírito Santo também, de maneira comum no Antigo e no Novo Testamento, ele era e é imparcial. Olha para o seu irmão, eu estou finalizando. O Espírito de Deus é imparcial. Saul, a princípio, no seu entendimento, era uma pessoa de Deus, sim ou não? Muito bem, sim. Depois ele se perdeu na caminhada. Deus escolheu ele. Quem pediu um rei foi um povo. Mas quem escolheu Saul foi Deus, irmãos. Deus escolhe o homem. Agora depende do homem se dedicar e abraçar a chamada. O Espírito de Deus é imparcial. Deus chamou Saul. Deus chamou Sansão. Só que Sansão não terminou bem. Não terminou bem como ele começou bem. O que eu estou querendo aqui frisar, meus irmãos, é que o Espírito de Deus, ele é imparcial. As oportunidades é para todos, mas nem todos querem essa presença. Aí aqui eu entro na sua divindade, mostrando que ele também é Deus. Ele é imparcial, mas também ele é Deus. Ananias e Safira conspirou contra Deus, achando que enganava Deus. E a expressão é essa, em Atos capítulo de número 5, versículo de número 4 e 5. A Bíblia diz que Pedro falou para Ananias e para Safira: por que vocês mentiram a Deus? No versículo 4. E no versículo 4, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E no versículo 5 ele diz: por que vocês mentiram a Deus? Tem pessoas que acham que dominam o Espírito de Deus. Tem pessoas que acham que está no controle da situação. Tem pregador que acha que quem faz o movimento, irmãos, não estou preocupado aqui em hipótese alguma se o culto terminar dessa forma que está agora, porque a responsabilidade minha é pregar a palavra de Deus. A minha responsabilidade aqui nessa noite é que você saia daqui mais crente, cheio do Espírito, para deixar as velhas manias, os velhos pecados, a mentira, o engano, e viver uma vida na sua santidade, na beleza da sua presença. E a Bíblia diz que Ananias mentiu ao Espírito de Deus, mentiu a Deus, porque o Espírito é imparcial. O Espírito é Deus. E eu finalizo esta palavra, já na conclusão, dizendo para os meus irmãos, que o Espírito Santo, ele deseja e tem pressa para uma obra de alcançar fronteiras mais adiante. Aqui eu entro no tema. Deus chamou para começar em Jerusalém, depois Samaria, Judeia e até os confins da terra. Só que há um problema aqui: os irmãos se embriagaram com a graça. Como assim, pregador? Os irmãos de Atos dos Apóstolos, do primeiro século, se embriagaram com a graça. O que é isso? Me explique melhor. Deus está fazendo tudo de bom com a igreja, salvando, curando, libertando, organizando, dando estrutura para Israel. Só que o povo está acomodado dentro dos territórios de Israel, Jerusalém, esquecendo dos outros campos. Sabe o que é que o Espírito Santo faz, meu irmão? Sacode, separa o trigo do joio, o que serve do que não serve, aquele que vai e aquele que não vai. É o Espírito Santo que faz essa obra. Uma coisa é certa: você pode até não abraçar a chamada, mas a obra será feita, porque o Espírito Santo é dono da sua igreja. E eu deixo essa palavra para os meus irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos,
é aquele que faz essa obra dentro de nós, nos prepara, nos envia, porque há uma grande necessidade na terra. Eu moro em um local onde a criminalidade é terrível. Se eu não me engano, os dados dizem que a Caucaia é o segundo maior município do Brasil, mais perigoso do Brasil. Eu morava atrás, aonde, pastor, as pessoas executavam as pessoas, esquartejavam as pessoas. E a gente via, meus filhos, pessoas na rua sendo carregadas como se carrega banana dentro de um carro. Pessoas mortas jogadas ao léu na rua, sem afeto natural. Eu digo, irmãos, que essa responsabilidade, primeira, é da igreja. Segundo, é de um pai e de uma mãe. E em terceiro, é do Estado. Por quê? Porque devemos fazer algo para o bem comum da igreja na terra. E se tem uma coisa que a igreja, ela cresceu, não foi no grito, não. A igreja cresceu na palavra de Deus. Nós devemos muito aos reformados. Eles criaram hospitais, médicos e faculdades. Todo tipo de benefício, quem trouxe foi os reformados. Mas se tem uma coisa que o mundo deve ao pentecostalismo, é a salvação de alma. Porque, pastor Caetano, o pentecostalismo entra nas favelas, entra nos becos e nos valados, e Deus está usando crente cheio do Espírito Santo. As igrejas pentecostais entram onde pessoas não querem entrar. Receba nessa noite esta palavra. Receba esta presença gloriosa, porque Deus conta contigo para fazer essa obra. Eu deixo esta palavra, meus irmãos, para todos vocês. Quero trazer aqui as minhas considerações finais. Agradecer ao pastor Caetano, muito obrigado pela confiabilidade, ao nosso companheiro pastor Francisco e aos demais, todos os envolvidos nessa obra. Quem sabe terminou de um jeito que você não esperava, mas Deus queria sim. Eu sempre digo uma coisa, pastor Caetano, e aquela palavra que o senhor deu para mim, me incentivou mais ainda. Você não está aqui para agradar o homem, você está aqui para pregar a palavra. E tem pregador que diz assim, eu não sei porque Jesus está mandando falar. Eu sei porque Jesus está mandando falar. Porque aqui não é adivinhação, aqui é a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus, a cada um dos meus irmãos, a todos os envolvidos. Que Deus abençoe e continue dando graça aos meus irmãos. Já passo o trabalho para quem de direito.